Eles eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas enfrentaram impérios poderosos. Não morreram em suas camas, cercados por suas famílias, mas entre fogueiras, facas e pedras. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outro teve a pele arrancada ainda vivo, e outro, que não morreu mesmo após ser jogado em óleo fervente, foi mandado para a ilha de Patmos. Essa não é apenas uma história religiosa, é uma história de sofrimento, coragem e fé que não se abalou. Hoje você vai conhecer como os 12 discípulos de Jesus morreram e por que essas mortes ainda impactam o mundo. A morte desses homens foi cruel, marcada por dor, fogo e coragem. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo não eram nobres, reis ou estudiosos. Eles eram pessoas comuns, pescadores com a pele queimada pelo sol, cobradores de impostos rejeitados pelo povo, agricultores pobres e trabalhadores simples, mas foram chamados para algo muito maior. Jesus, o Filho do Deus vivo, escolheu esses homens para anunciar o reino de Deus e testemunhar sua ressurreição. Eles deixaram tudo, suas famílias, seus empregos e a segurança de uma vida comum, para seguir o Mestre. Isso aconteceu em meio a um império romano violento que esmagava qualquer um que se opusesse e dentro de uma religião judaica que não aceitava um Messias que havia morrido numa cruz. Eles pagaram o preço mais alto por falarem a verdade. Não morreram em paz, cercados por amor e respeito, mas entre gritos, chicotadas, lanças, fogueiras e apedrejamentos. As formas de morte que enfrentaram foram cruéis, feitas para o público ver e planejadas para servir como exemplo. Jesus já tinha avisado o que eles enfrentariam. No Evangelho de Mateus, ele disse que enviava seus seguidores como ovelhas no meio de lobos. Eles seriam levados aos tribunais religiosos e chicoteados nas sinagogas. No Evangelho de João, ele avisou: se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Ser crucificado, decapitado, apedrejado, ter a pele arrancada ou ser empalado eram formas comuns de matar quem era considerado uma ameaça. Mas, em vez de calar esses homens, suas mortes acenderam um movimento que nunca mais parou. Cada gota de sangue deles foi como uma semente que fez nascer a fé em milhares de pessoas. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Seu nome original era Simão, e ele era pescador na Galileia. Era impulsivo, corajoso e cheio de energia. Foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Abandonou seu barco e suas redes para segui-lo. Viu milagres e disse com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes, mas depois foi perdoado e restaurado por ele. Pedro se tornou um dos líderes mais importantes da igreja. No dia de Pentecostes, pregou com tanta força que milhares de pessoas se converteram. Ele viajou por várias cidades até chegar a Roma. No ano de 64 depois de Cristo, após o grande incêndio de Roma, o imperador Nero colocou a culpa nos cristãos. Pedro foi preso, sofreu torturas e foi condenado à morte na cruz. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. Morreu dessa forma, deixando um exemplo de liderança firme, perdão e fé inabalável. Tiago, irmão de João, foi morto com uma espada. Filho de Zebedeu, ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Também era pescador. Ele e o irmão João faziam parte do grupo mais próximo de Jesus. Tiago era intenso, a ponto de pedir que caísse fogo do céu sobre uma cidade que rejeitou Jesus. Depois da ressurreição de Cristo, passou a pregar em Jerusalém. No ano de 44 depois de Cristo, o rei Herodes Agripa I mandou prender Tiago para agradar os líderes religiosos judeus. Mandou que ele fosse executado com espada.
uma forma de morte usada para criminosos perigosos ou acusados de blasfêmia. Tiago foi o primeiro entre os apóstolos a morrer por causa da fé em Jesus. Sua morte foi o começo de uma onda de perseguições que marcaria a trajetória dos primeiros cristãos. Já Tiago, o menor, foi jogado do alto do templo e depois apedrejado até a morte. Ele era filho de Alfeu e também era chamado de o Menor. Era um seguidor fiel de Jesus, mas pouco conhecido. Não se sabe exatamente qual era sua profissão antes de seguir o Mestre. Mesmo assim, sua lealdade e firmeza o colocaram entre os 12 apóstolos. Ele foi escolhido para ser o líder da igreja em Jerusalém e ficou conhecido por sua vida de oração intensa. Diziam que seus joelhos pareciam os de um camelo de tanto orar. No ano 62 d.C., o sumo sacerdote Ananias o levou diante do conselho dos líderes religiosos. Eles o levaram até o alto do templo e pediram que negasse Jesus. Como ele não quis, o empurraram de lá de cima. Ele caiu, mas ainda sobreviveu. Então o apedrejaram e, por fim, alguém bateu na sua cabeça com um bastão. Ele morreu orando por seus assassinos. Seu corpo ficou jogado na frente do templo que ele tanto amava, como um exemplo de fidelidade a Jesus. Música. André, com a cruz em forma de X. André era irmão de Pedro e também pescador. No início, foi discípulo de João Batista e foi ele quem levou Pedro para conhecer Jesus. Desde o começo, ele mostrou que queria compartilhar com os outros aquilo que tinha descoberto sobre Jesus. André tinha um coração bom e sempre estava disposto a seguir Jesus. Durante o tempo em que Jesus estava na terra, André participou de momentos importantes, como a multiplicação dos pães e o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Depois da ressurreição de Jesus, ele foi pregar o Evangelho em lugares como Sítia, ao norte do Mar Negro, Ásia Menor e Grécia. Na cidade de Patras, na Grécia, ele foi preso por converter muitas pessoas, até a esposa do governador. Como punição, foi condenado a ser crucificado. Porém, ele pediu para não ser crucificado da mesma forma que Jesus. Por isso, foi amarrado e não pregado a uma cruz em forma de X, que também é chamada de cruz de Cusata. Ele ficou ali por 2 dias, ainda assim pregando para quem passava. Sua morte foi um grande exemplo de fé e coragem diante da dor. Filipe, crucificado e apedrejado em Hierápolis. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, e foi ele quem apresentou Natanael, que pode ser Bartolomeu, a Jesus. Filipe apareceu em momentos importantes da vida de Jesus, como a multiplicação dos pães e o pedido dos gregos para ver Jesus. Depois do dia de Pentecostes, Filipe foi pregar o Evangelho em várias regiões da Ásia Menor, especialmente em Hierápolis, que fica na atual Turquia. Lá, ele pregou contra a adoração aos ídolos e muitas pessoas se converteram. Por causa disso, foi preso e condenado à crucificação. A tradição diz que ele foi crucificado e depois apedrejado, enquanto ainda estava na cruz. Seu sangue foi derramado em terra inimiga, mas seu testemunho fortaleceu os cristãos da cidade. Seus seguidores enterraram seu corpo ali mesmo. Bartolomeu, esfolado vivo e depois decapitado. Bartolomeu, que é frequentemente identificado com Natanael, era de Caná da Galileia. Quando encontrou Jesus, teve uma experiência profunda. Jesus disse que ele era um verdadeiro israelita, sem mentira. No começo, Bartolomeu duvidava que algo bom pudesse vir de Nazaré, mas depois foi convencido pelas palavras de Jesus. Depois da ressurreição, ele foi pregar em lugares como Índia, Mesopotâmia e Armênia. Foi na Armênia que ele teve tanto sucesso em seu ministério que o rei Astíages mandou prendê-lo. Quando Bartolomeu se recusou a negar sua fé, ele sofreu um castigo muito cruel. Foi esfolado vivo e depois teve sua cabeça cortada.
O castigo de esfolamento era reservado para os inimigos mais perigosos e causava muita dor. Mesmo assim, dizem que ele orava durante o sofrimento. Seu sofrimento é um dos maiores exemplos de lealdade e amor a Cristo. Tomé, o discípulo que duvidou e virou mártir. Tomé, também chamado Dídimo, o gêmeo, ficou conhecido por sua dúvida quando soube da ressurreição de Jesus. Mas também foi ele quem disse: "Vamos com ele para que morramos juntos", quando soube que Jesus iria voltar para a Judéia. Sua fé foi fortalecida quando ele viu Jesus vivo e exclamou: "Meu Senhor e meu Deus". Depois de Pentecostes, Tomé se tornou um pregador incansável. Pregou na Síria, na Pérsia e até na Índia. Lá, ele fundou várias igrejas cristãs, como a Igreja Mar Thoma, que ainda existe nos dias de hoje. Tomé foi morto em Chennai, na Índia, por volta do ano 72 depois de Cristo. Ele estava orando em uma colina quando foi cercado por líderes de religiões falsas que o mataram com lanças. Esse tipo de arma era usada por soldados para punir pessoas que eram vistas como causadoras de confusão religiosa. Tomé deixou de ser um homem cheio de dúvidas e se tornou alguém com tanta fé que estava pronto para morrer longe da sua casa, tudo por causa do amor que tinha por Jesus. Mateus foi de cobrador de impostos a seguidor fiel. Ele também era conhecido como Levi e trabalhava coletando impostos em Cafarnaum. Esse era um trabalho odiado pelos judeus, pois mostrava ligação com os romanos. Mas quando Jesus o chamou, ele abandonou tudo para seguir o Mestre. Mateus fez um grande jantar e convidou muitas pessoas para conhecer Jesus. Depois, escreveu o Evangelho que tem o seu nome, feito especialmente para os judeus e mostrando que Jesus era o Rei prometido por Deus. Após a ressurreição de Jesus, Mateus foi pregar na Judéia, na Etiópia e talvez na Pérsia. Conta-se que na Etiópia ele fez um milagre e trouxe de volta à vida a filha do rei. Mas o tio da moça ficou com inveja e mandou matar Mateus. Ele foi esfaqueado durante uma reunião com outros cristãos. Foi uma morte rápida, mas muito violenta. Mesmo assim, ele morreu afirmando com coragem a verdade do Evangelho que havia ensinado com tanto amor. Simão, chamado de Zelote, era antes um homem que queria lutar contra os romanos com violência. Ele fazia parte de um grupo que queria libertar Israel pela força. Mas depois que conheceu Jesus, tudo mudou. Ele se tornou um homem de paz e passou a pregar a mensagem de amor e salvação. Simão viajou para lugares como o Egito, a África do Norte e a Pérsia. Lá trabalhou junto com Judas Tadeu para levar a palavra de Deus. Os dois foram presos por fazer muitas pessoas acreditarem em Jesus e deixarem de adorar falsos deuses. Simão foi morto de forma cruel. Primeiro arrancaram sua pele e depois o cortaram ao meio. Queriam assustar os outros com essa morte, mas o que ficou foi o exemplo de um homem que trocou a violência pela fé e dedicou sua vida a um propósito eterno. Ele usou sua força e coragem para algo muito maior. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, aparece pouco nos evangelhos, mas foi um homem importante. Foi ele quem perguntou a Jesus por que ele só se mostraria aos discípulos e não a todo o mundo. Isso mostra que Judas queria que todos conhecessem o Salvador. Depois do dia de Pentecostes, ele pregou em regiões como Síria, Arábia, Mesopotâmia e Pérsia. Judas Tadeu enfrentou muitas dificuldades junto com Simão. Os dois foram presos e Judas foi espancado com um porrete até morrer. Algumas histórias dizem que ele também foi apedrejado antes do golpe final. Seu corpo destruído ficou como prova de que até pessoas mais quietas e discretas podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. Sua vida nos lembra que coragem nem sempre vem com gritos, mas com atitudes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus.
Ele era o responsável por cuidar do dinheiro do grupo, mas dizem que pegava parte para si. Com o tempo, seu coração foi ficando frio, até que resolveu entregar Jesus por 30 moedas de prata. Depois que fez isso, sentiu culpa e quis devolver o dinheiro, mas foi rejeitado pelos líderes religiosos. Triste e desesperado, Judas se enforcou. No Evangelho de Mateus, está escrito que ele se matou. Já no livro de Atos, diz que ele caiu e morreu de forma muito feia. A história de Judas Iscariotes serve como um alerta. Ela mostra como é perigoso não se arrepender de verdade e como é triste se afastar de Jesus. Judas conhecia a verdade, mas escolheu seguir outro caminho e isso o levou à destruição. João era pescador, assim como seu irmão Tiago. Os dois eram filhos de Zebedeu e foram chamados de filhos do trovão, porque tinham um jeito forte de ser. João viveu momentos muito especiais ao lado de Jesus. Viu a filha de Jairo voltar à vida, presenciou a transfiguração, participou da última ceia e ficou perto da cruz enquanto os outros discípulos fugiram. Jesus confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João e disse: "Eis aí tua mãe." E João passou a cuidar dela. Ele era muito próximo de Jesus, e isso aparece no evangelho que escreveu, cheio de mensagens profundas. Depois que Jesus ressuscitou, João ajudou a igreja em Jerusalém. Mais tarde, foi para Éfeso, onde acabou preso durante o governo do imperador Domiciano. Mas mesmo preso, João nunca deixou de pregar a palavra. Ele foi levado para a cidade de Roma e, segundo a história contada ao longo dos anos, foi jogado em um óleo muito quente. De um jeito milagroso, ele não se machucou. O imperador ficou tão impressionado com isso que decidiu mandá-lo para bem longe, numa ilha chamada Patmos. Foi lá, sozinho, que ele recebeu mensagens de Deus e escreveu o livro chamado Apocalipse, que até hoje faz muitas pessoas pensarem sobre a vida e o fim dos tempos. Depois de um tempo, ele voltou para a cidade de Éfeso e morreu de velho, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Ele foi o único apóstolo que não morreu assassinado, mas passou por momentos difíceis, como a solidão, o exílio e a perseguição por sua fé. Para terminar, eles deram a vida por amor a Jesus. Os apóstolos não queriam ser famosos e nem foram tratados com respeito enquanto estavam vivos. Pelo contrário, foram maltratados, ignorados e mortos de formas muito cruéis. Eles não morreram por causa de uma religião, mas por causa de uma pessoa de verdade. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu, voltou à vida e está vivo até hoje. A mensagem deles nunca foi esquecida. O que eles fizeram continua sendo lembrado. Suas mortes marcaram a história e ajudaram a mudar o mundo. Nós não adoramos esses homens, porque só Deus deve ser adorado. Mas lembramos deles com muito respeito, como pessoas que mostraram o caminho certo, o caminho até Jesus. E em cada um deles, a mesma pergunta de Jesus continua viva. Você estaria disposto a entregar tudo por aquele que entregou a vida por você?